Colossenses capítulo 1, verso 13. Olha só o que fala. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amor. Verso 14. No qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Irmãos, eu não sei se você tem revelação disso. Se você tem revelação disso, não vou falar que é meio caminho andado, mas olha, você vai ser muito feliz. O que a palavra de Deus está falando aqui? Que o Senhor, ele nos tirou do império das trevas. O que é império? É algo impositivo. A gente vive hoje num contexto que fala de liberdade, mas você percebe que é uma liberdade imposta. Você é livre para pagar esse imposto. Você é livre para me servir, não é isso? Você é livre para fazer dessa forma. Então você percebe que eles usam uma palavra de liberdade, mas na verdade não tem liberdade. E é interessante que quando Deus ele enviou o seu Filho para morrer por mim, por você, e você aceitou Ele não te impõe você o escolher. Ele morreu por você, mas se você não quiser escolhê-lo, você tem liberdade de fazer isso, porque esse é o Deus que nós servimos, é o Deus de liberdade. Então, a palavra de Deus fala que antes de nós conhecermos Jesus, nós éramos escravos do mundo, escravos de tantas coisas, mas a palavra de Deus fala que o Senhor nos libertou para nós sermos livres, e essa liberdade que vai levar você a ter escolhas. Então mesmo você sendo livre pelo Senhor, você pode decidir ser escravo. É interessante, né? Aí a palavra de Deus fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amor. Alguém já viu aquele filme, falar aqui, Doutor Estranho, da Marvel, que ele tem um anel, aí põe assim, não sei como que ele faz um negócio, ele entra lá, está num outro universo. Não é assim? É mais ou menos isso. Mas existe uma revelação existe uma outra revelação que é mais profunda ainda, porque na verdade, antes de você ser transportado para o reino do Filho de Deus, antes de você ser transportado para o reino de Deus, na verdade Deus ele te transformou, porque na verdade Deus ele não te enviou para um reino, e dentro desse reino ele vai te dar uma nova natureza. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, e fala o seguinte: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então na verdade, uma revelação mais profunda de que você foi transferido para o reino de Deus, é você ter revelação que antes de ser transferido para o reino de Deus, na verdade você se tornou uma nova criatura. Então na verdade, eu não sei se todos sabem, a palavra de Deus fala que na verdade o homem ele não tem um espírito, o homem ele tinha um espírito morto. A palavra de Deus fala que o espírito do homem foi morto no jardim do Éden por conta do pecado de Adão. E a palavra de Deus fala que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, a primeira coisa que acontece comigo e com você, a palavra de Deus fala que Ele vivifica esse espírito, e aí o seu espírito começa a se conectar com o Espírito de Deus, e aí nós somos uma natureza divina, porque a palavra de Deus fala, por quê? Porque Ele nos tornou uma nova criatura. Então, você tem a revelação de que na verdade você está Deus ele te colocou num outro reino, que na verdade nós vivemos nesse mundo, mas na verdade os valores desse mundo não pertencem a mim, não pertencem a você. E aí uma revelação mais profunda, é que antes do Senhor te transferir, Ele na verdade Ele te fez uma nova criatura, por isso que Ele falou, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E quando você não tem compreensão disso, meus irmãos, tem muita coisa que você não tem compreensão, tem muitas coisas que você não entende, não compreende. Então, eu gostaria que você também abrisse a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 2,14, por que Deus, primeiro Ele nos fez uma nova criatura, Ele nos deu uma nova natureza, para depois nos transferir para o reino de Deus. Aí Ele fala, 2 Coríntios capítulo 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então por que Deus ele nos dá uma natureza quando você aceita Ele? Porque é só através de uma natureza divina que você compreende as coisas de Deus. Então aí você consegue até ter compreensão, porque muitas vezes você está evangelizando uma pessoa, e uma pessoa ela não aceita oração, ela não aceita o convite. Por quê? Porque para ela é loucura. Então digamos que você
veio para a igreja, teve uma experiência com Deus, e Deus transformou o seu casamento, Deus transformou a sua vida. E aí você está lá no seu trabalho, você está vendo que tem uma pessoa com dificuldade, com problema, aí você percebe que está com problema no casamento, aí você fala, você precisa ter uma experiência com Deus. Olha, Deus restaurou meu casamento. Olha, eu era assim, eu era desse jeito, meu marido era assim, Deus restaurou meu casamento, e Deus pode fazer o mesmo no seu casamento. O que a palavra de Deus está falando? Que uma pessoa, ela pode entender, ela quer a restauração do casamento, mas ela mesma, ela não entende, ela não consegue ter compreensão, porque é uma coisa louca. Qual que é o pensamento dela? Pelo amor de Deus, olha o que meu marido faz, olha o que meu marido come, olha a postura do meu marido, olha o que eu fiz, traição, pornografia, dívida, que não sei o quê. Como que existe um Deus que pode restaurar um casamento? Não existe. Por quê? Porque é loucura para ele, porque, como que fala aqui Paulo falando, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles é loucura. Mas quando você aceita o Senhor Jesus, e você tem a natureza divina, a primeira experiência que você começa a ter, você começa a perceber, que agora não existe impossível para você. Aí quando você começa a compartilhar com uma pessoa que já teve uma experiência com Deus, você fala assim, olha, eu quero orar por você, Deus pode mudar isso. A pessoa aceita na hora, mas muitas vezes a pessoa não aceita, por quê? Porque ela ainda não aceitou a Jesus. Por isso que é muito importante a pessoa aceitar o Senhor Jesus, como o único Senhor e Salvador. Quando você fica vendo pessoas criticando, zombando, falando de Deus, falando, esses pastores, esse povo que é bitolado, por que eles falam isso? Porque na verdade para eles é loucura, você levar eles num sítio, 3 dias, ali a vida deles ser sacudida, transformada, ia mudar. Para uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus, é loucura, não vai ter compreensão. Para eles é muito mais fácil você levar ele para internar uma pessoa numa clínica, fazer um atendimento psicológico para tentar restaurar o casamento, porque eles não conseguem entender e compreender que o poder de Deus faz tudo isso. Uma vez o pastor, um dos nossos pastores, ele foi convidado pelo governador de São Paulo na época, e o governador de São Paulo foi falar com o nosso pastor, e aí o pastor falou assim, olha, ele esperava que o pastor fosse pedir dinheiro para ele, pedir alguma coisa. Ele pegou e falou o seguinte, olha, na verdade, eu estou aqui para falar que eu sou pela tua causa, porque através da igreja nós vamos restaurar casamentos, através da igreja nós vamos libertar viciados, através da igreja nós vamos trazer cura para os enfermos, através da igreja tal. Aí o governador ficou olhando assim, que para ele era loucura, mas como assim? Esse cara não vem me pedir dinheiro e ainda está falando que vai me ajudar a restaurar a cidade de São Paulo? Eu disse, é isso mesmo. Quando você leva uma pessoa na cela e fala, olha, você precisa ter uma experiência com Deus, e a pessoa é loucura, mas ela quer. Quando você fala, olha, pode restaurar o seu casamento, ela quer a restauração do casamento, mas para ela é loucura, é uma coisa inimaginável. Agora, quando essa pessoa ela tem a natureza divina, quando ela se torna uma nova criatura, meus irmãos, aquilo para ela é algo normal, é aceitável. Eu sei que para mim é impossível, mas para Deus não. Por quê? Porque de alguma forma ela tem o Espírito Santo testificando no seu coração que tem como restaurar, tem como libertar, tem como salvar, tem como operar milagre. Mas qual que é o problema? Muitas vezes nas nossas vidas, é porque muitas vezes a palavra de Deus fala que a palavra de Deus fala que Ele nos fez uma nova criatura, nós temos uma natureza divina, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Qual que é o grande problema que depois nós temos? O grande problema que nós temos depois que aceitamos a Jesus, é querer viver conforme a natureza antiga. Você tem uma nova natureza, mas ainda tem a natureza antiga. Esse é a maioria dos seus problemas e do meu problema, é quando você tem uma natureza, mas você quer viver segundo a natureza caída. Vou dar um exemplo aqui para você, é a mesma coisa quando um rapaz, ele casa, uma moça casa com um rapaz, mas o rapaz, ele decide viver como uma vida de solteiro, porque a partir do momento que casou, a palavra de Deus fala que esse casal, ele se torna uma só carne, em outras palavras, eles são um.
Mas o que acontece? O rapaz, às vezes, ele quer viver vida de casado, ele quer ter sexo lá com a mulher, ter tudo bom, no melhor tal, mas ele não quer ter o compromisso, a responsabilidade de um homem casado. E aí o que ele quer fazer? Ele quer acordar tarde, ele quer jogar bola com os amigos, ele quer chegar em casa no horário que quer, ele quer dormir na casa do amigo. Aí o que acontece com esse casamento? Vai dar sérios problemas. Por quê? Porque a partir do momento que ele casou com a sua esposa, a vida dele mudou. A partir do momento que ele casou, as coisas velhas se passaram, as coisas de solteiro passaram. Agora ele tem uma vida de casado, com outras responsabilidades, outros valores. Agora, por que muitas pessoas não entendem isso? Porque eles acham que o melhor é casar e viver com a vida de solteiro. Não é. E aí por isso que a pessoa fala, é só eu casar? Alguém já viu isso? É só eu me converter que os problemas acontecem no meu casamento? É só eu me converter que acontece problema financeiro? Não é isso? É só eu me converter que os negócios acontecem? Por quê? Tudo isso acontece porque você tem uma nova natureza. E se você não viver de acordo com essa nova natureza, você vai ter sérios problemas na sua vida. E esse é o grande problema que nós temos. São pessoas que aceitam Jesus, o Senhor Jesus deu uma nova vida. Eu falei aqui da adoção, Ele te deu uma nova casa, Ele te deu um novo lar, Ele te deu uma nova família, mas eu insisto a querer viver como uma pessoa, como um solteiro. E é interessante que essa pessoa, eu acho isso muito triste, quando um rapaz casa e ele quer continuar tendo os mesmos relacionamentos de quando era solteiro. E não consegue envolver a esposa nesse casamento. Por quê? Porque ele acha que isso é muito melhor. Mas ele não consegue se abrir, não consegue ouvir nenhum conselho de que, na verdade, enquanto ele não abrir a vida de solteirice dele, ele não vai viver a plenitude no casamento. Enquanto você não abrir mão dos seus valores, do império das trevas, de viver nesse mundo, você não vai viver o melhor de Deus para você. Porque a sua natureza também traz novos valores, novos princípios, uma nova mentalidade. E aí o que acontece? Você está aqui, mas está sonhando com as coisas de lá. Você está com a sua esposa aqui, mas você está sonhando em jogar futebol lá. Não cabe mais para você isso. Então, e aí Paulo, ele fala, eu gostaria que você abrisse aqui em Efésios, capítulo 5, Paulo ele fala, que quando você vive dessa forma, você tem uma natureza divina, você é uma nova criatura, mas você ainda vive como se fosse um solteiro, você vive como se fosse um pecador, você vive como se fosse um incrédulo, você vive como se não tivesse pai. Paulo fala, você viver dessa forma, você viver como se fosse um insensato, é como se fosse um ignorante, porque na verdade essas coisas não te pertencem mais. E outra coisa, desculpa os solteiros, mas depois que você casar, você vai ver que é muito melhor viver como casado do que como solteiro. Eu, quando vou conversar com um jovem, lógico, depende da idade, a gente atiça, eu não vou atiçar um jovem com 12 anos, mas 20, 21 anos, o jovem vem conversar comigo, vai falar, da célula, eu vou multiplicar, pastor, eu vou ser um pastor. Eu falo assim, então senta aqui, mas eu quero saber outra coisa, quando você vai casar, quando você vai entrar na corte? Quem é jovem sabe, eu pergunto isso, porque tem certas coisas, meus irmãos, que a plenitude está no casamento, mas você casar, sonhando com uma vida de solteiro, você não vai viver o melhor de Deus para a sua vida. E aí o que acontece? Muitas pessoas estão casadas, mas não vivem o melhor de Deus para a sua vida, porque eles acham que o melhor era estar solteiro. O que é isso? É uma natureza, ele tem uma nova natureza, mas quer viver com a natureza caída. E aí Paulo ele fala aqui, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nécio aqui é ignorante. E o que ele está falando? Você não é ignorante. Você sabe que o Deus que você serve é o Deus do ouro e da prata. Você sabe que o Deus que você serve é o seu Pai. Você sabe que Ele tem o melhor para você. Você sabe que agora você tem valores muito mais elevados. Você tem princípios muito mais elevados do que o princípio do mundo, esses princípios caídos. Paulo está falando que nós precisamos viver como sábios, porque isso te pertence. Sabedoria te pertence. Aí ele vai no verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17. Porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Essa é outra coisa. Primeiro ele fala, não seja ignorante. Você não é ignorante. Ignorante é aquela pessoa que não tem entendimento, não tem compreensão. E é interessante que aqui ele fala, e nós não devemos, não vos torneis insensatos. O que é vos tornar insensatos? É você não pensar, é você não raciocinar, é você não ter reflexo, é você não pensar antes de agir.
Aí o que ele está falando? Não faça isso, mas procurar compreender qual é a vontade de Deus. Então você tem uma natureza. Então, a partir dessa natureza, meus irmãos, ela traz duas coisas para você: sabedoria e inteligência. Agora, você viver sem sabedoria e sem inteligência é tolice, é viver sem juízo. E ele está falando, como que nós fazemos? Busque compreender qual é a vontade. Qual que é a vontade de Deus para você, no âmbito do casamento, em relação aos seus filhos? Qual que é a vontade de Deus aqui como igreja? Porque Deus te colocou, Ele te deu novos relacionamentos, Ele colocou novas pessoas. Quando você foi transportado do império das trevas para o reino de Deus, na verdade aqui você tem novos relacionamentos, mas as pessoas às vezes não querem se abrir para esses relacionamentos, porque lá no inferno, ele se frustrou com os relacionamentos, e aí por conta da frustração daqui, ele não quer se abrir aqui, mas a verdade ele precisa se abrir aqui. Você imagina, a pessoa está frustrada com o que aconteceu no passado, que nem conhecia Deus, e ele fica aqui restrito, fechado, não quer se relacionar. E aí Paulo ele continua, no verso 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele fala, como que nós podemos compreender a vontade de Deus? Uma coisa que depois que você conhecer a Jesus, você vai perceber, Deus ele não é um pai ausente. Se você perguntar, ele responde. Se você pedir uma direção, ele responde. Se você pedir socorro, ele vai te acudir. Se você pedir para ele enxugar suas lágrimas, ele vai enxugar suas lágrimas. O Deus que você serve, ele não é ausente. E ele fala, busque compreender qual é a vontade de Deus. E como que nós podemos compreender a vontade de Deus? Se enchendo do Espírito Santo. Por que se enchendo do Espírito Santo? Porque na verdade é a natureza de Deus se manifestando com a sua natureza. É o Espírito de Deus se relacionando com o Espírito que habita em você. E quando você se enche, isso transborda para a sua alma. Você fica feliz, alegre, mesmo passando por tribulação. E da alma transcende para o seu corpo, que você começa a expressar isso para as pessoas. Por quê? Se enchendo do Espírito. Mas Paulo ele é muito claro aqui. Quando você vive sem sabedoria, sem inteligência, que são inerentes à sua natureza, é tolice, é burrice, é insensatez, é viver sem juízo. Procure compreender a vontade de Deus. Mas é interessante que eu queria aqui falar para você, porque você entender isso aqui, meus irmãos, viver de forma sábia, viver de forma inteligente, porque tem certos problemas que a gente passa que a gente não sabe resolver, fala a verdade. Sim ou não? Você está casado com a sua esposa, ela fala uma coisa que você não entende, ou é só comigo? Eu falei, não entendi, mas se Deus me dê sabedoria, porque eu vou continuar amando ela, mas eu preciso entender, para isso, faz aquilo, limpa, tal. Aí lá quando as pessoas vão lá limpar a casa, ela contrata uma pessoa, a moça para limpar a casa, ela fala que eu tenho que limpar a casa, as meninas têm que limpar a casa antes da mulher vir limpar a casa. Eu fico assim, entendendo, mas não é possível, por que eu vou limpar a casa? Eu peço, Senhor, me dê essa, o que o Senhor está falando? Irmãos, aqui, lógico, é até engraçado. Paulo está falando, tem certas coisas, meus irmãos, que nós não entendemos. O fato de você não entender não significa que Deus vai te trazer a compreensão. Pede a compreensão. Senhor, se Ele não trazer a compreensão, continua amando. Vai limpar a casa ali, lava lá, mas continua amando. Mas por que eu estou falando isso? Quando você entende isso de forma prática, meus irmãos, a sua vida vai fluir. Você vai fluir. Eu queria aqui rapidamente falar algumas razões. Algumas razões, por que você, na verdade, precisa abrir mão dessa velha natureza? Você precisa abrir mão dessa natureza caída. Porque muitos dos nossos problemas é porque a pessoa não quer abrir mão da natureza caída. Tivemos 2 encontros aqui poderosos no primeiro semestre. Quase 180 pessoas foram nos nossos encontros. Todo mundo chorou, teve uma experiência com Deus, mas chegou em casa, ela ficava em conflito.
Não, será se eu continuo na pornografia ou será se eu continuo servindo a Deus? Será se eu restauro o meu casamento ou será se eu continuo? Você vê que tinha conflito, ele aprendeu lá, teve uma prática lá, o Senhor hoje ele habita em você, você é um homem diferenciado, você é uma mulher diferenciada, o reino de Deus hoje está dentro de você, mas as pessoas ainda estão com conflito. Será se eu divorcio? Será se eu fico? Será se eu caso? Se eu não caso? Será se eu continuo usando droga? Será se eu continuo devendo? Será se eu continuo desonrando as pessoas? Fica com conflito, porque a natureza é caída. Mas eu gostaria de falar aqui rapidamente, para nós encerrarmos, algumas razões, por que você tem que abrir mão dessa velha natureza. A primeira coisa que você precisa abrir, por que você precisa abrir mão dessa velha natureza, é porque na verdade agora você faz parte do reino de Deus. Você não faz mais parte do império das trevas. E aqui também é o mesmo exemplo de uma pessoa casada. A partir do momento que você casou, meus irmãos, coloca na sua cabeça, hoje está numa realidade muito maior. Mas pastor, é que tem pessoas que têm conflito no seu casamento, 20 anos depois, 5 anos depois, ele continua tendo conflito no casamento. E o pior, que são os mesmos conflitos dos primeiros meses de casado. Por quê? Porque não foi pedir compreensão para Deus. Senhor, por que é isso, por que é aquilo? Deus vai te dar compreensão. No começo do meu casamento, eu briguei muito com a Eloá. Hoje eu conto no dedo, durante um ano, as brigas que eu tenho com ela. E as brigas que eu tenho é coisa que resolve ali na hora que acabou. Mas porque quando você casa, quando você se une com o Senhor, meus irmãos, a sua vida, Deus ele não ia entrar na sua vida para piorar ela. O Senhor não ia liberar o Espírito sobre a sua vida para piorar o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos. Deus não ia entrar na sua vida para piorar o seu empreendimento. Na verdade, tudo que Deus faz é para melhorar. O problema é que nós não temos compreensão. Você tem inteligência, tem sabedoria, que isso está intrínseco na sua natureza, mas você não desfruta disso. E quando Deus ele entrou na sua vida, foi para aumentar o padrão, foi para aumentar um nível de santidade, foi para aumentar um nível de excelência, foi para aumentar um nível de prosperidade, foi para alargar as tendas da sua vida, dos seus alvos, foi para alargar tudo. Você pode ter certeza, você sonhava com uma coisa, quando você converte, quando você começa a andar com o Senhor, você percebe que o sonho também é alargado. Então, primeira coisa que nós precisamos, por que nós precisamos abrir mão dessa natureza caída? Por quê? Porque hoje nós fazemos parte do reino de Deus, nós não fazemos mais parte do império das trevas. Então essas coisas do mundo, a palavra de Deus fala que o mundo já está amaldiçoado. Meus irmãos, você acha que alguma questão de política, você acha que algum homem tem condição de reverter o que está acontecendo hoje? Que já acontecia na época de Jesus, que continua acontecendo? Você acha que alguma coisa? Lógico que não. Segunda coisa, porque agora os nossos alvos são outros. Antigamente, hoje a palavra de Deus fala que nós devemos viver, Colossenses, a palavra de Deus fala que nós devemos fazer e sonhar com as coisas lá do alto. Hoje você precisa incluir a eternidade na sua vida. Por quê? Eu fico vendo a Eloá quando eu sento lá na mesa para tomar café, almoçar, jantar, essas coisas, e fica lá principalmente com a Isabela, que é mais alta, que ela entende lá, fecha as pernas, come, senta direito, você é filha do rei, que não sei o quê, que não sei o quê, para de comer, e quando levantar, pede licença. Interessante que a Eloá não está falando aqui da Isabela, ela está falando do rei, você é filha do rei. Um dia você vai reinar. Ela falou, você vai reinar. Você nasceu para as nações. E por conta disso, você precisa entender então. Então, na verdade, nós precisamos incluir a eternidade na sua vida. Você precisa incluir a eternidade no seu casamento. Você precisa incluir a eternidade no seu empreendimento. Quando você inclui essas coisas, você percebe que essa questão de 70, 80 anos não tem mais valor. Você ganhar muito dinheiro, pouco dinheiro, não vai influenciar nada na sua vida. Porque, na verdade, a questão agora é a eternidade. Agora, antes nós vivíamos preocupados, ansiosos, frustrados. Hoje não. Hoje, a base para se viver nessa nova natureza, o que é? Descanso. Você vive no descanso com novos valores e novos princípios. Não tem outra forma. E isso é um dos motivos de você abrir mão dessa velha natureza. Você não tem a velha natureza, na verdade são costumes que ainda precisam ser removidos. Como? Renovando a mente. Outra coisa, nós estamos em guerra espiritual. O que fala lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 ou 18, eu não lembro. Que o diabo está ao derredor procurando uma oportunidade para entrar no seu casamento, para entrar na sua vida emocional, entrar nos seus sonhos, entrar no seu empreendimento, entrar na sua profissão e destruir. Porque antigamente você era companheiro dele.
Antigamente você era parceiro dele. Antigamente um levantava a bandeira para o outro. Quando você se converteu, você se tornou inimigo dele. Por mais que você não aceite isso, a palavra de Deus fala que o diabo, ele está ao nosso redor e derredor, procurando uma oportunidade. E quando houver essa oportunidade, a palavra de Deus fala que ele vai lá e vai fazer estrago. Esse é um dos motivos que nós precisamos então abrir mão da velha natureza. Segundo, e aí eu quero falar um pouco mais para nós encerrarmos, a nossa natureza, meus irmãos, divina, essa natureza celestial que nós temos, essa nova criatura que Deus criou quando você aceitou o Senhor Jesus, ela tem alergia da natureza antiga. Então tem certas coisas na sua vida, lembra que eu falei para eu não sei quem já, só eu começar a dar dízimo que deu problema na minha vida financeira. É só eu aceitar, só começar a vir no culto que os negócios começaram a embaralhar aqui. Alguém já passou por isso? Mas você pode ter certeza que por trás disso existe o quê? Existe um padrão ainda caído que não foi removido. O que é isso? É alergia. Então o que acontece? Antigamente você falava palavrão, não tinha problema nenhum. Hoje você fala palavrão, você fica até mal. Não, porque isso não, isso é alergia. Antigamente eu agredia minha esposa, hoje eu fico até mal, porque isso te traz alergia, o seu espírito fica mal com isso, aí você acha que é um sintoma, que é isso, vomitei, espirrei, não consigo dormir, é alergia. Então deixa eu te falar, a velha natureza, ela é alérgica com a nova natureza. Então quando você continua com práticas que não condiz com a sua natureza, isso traz alergia, traz um incômodo. Você sabia disso? Aí você começa a entender, é por isso que quando eu brigo o negócio fica mais feio do que antes. Era melhor então ter ficado lá. É por isso que agora, quando eu quero fazer uma coisa errada, o negócio pior, porque antigamente eu roubava e não acontecia nada, eu sonegava e não acontecia nada, agora não, só fazer o negócio piora. Por quê? Porque antigamente você não tinha alergia, agora você tem. Eu lembro que quando, acho que 18 anos, eu sempre tomei dipirona, eu nem sei mais para que serve dipirona. Eu tomava, eu acho que era para dor, não sei se é dor de cabeça. Depois de 18 anos eu fui tomar uma dipirona. Eu fui tomar dipirona, irmãos, fiquei com bola no corpo todo. E fui correndo para o médico para ver o que era. Nem sei se era a idade que era. E aí a médica falou assim, o que você tomou? Aí eles me deram uma injeção, tomei na veia, as bolas sumiram. Eu falei assim, olha, você tem alergia de pirona. Eu falei, como assim você tem alergia de pirona? Eu sempre tomei de pirona na minha vida. Pois é, tem certas reações alérgicas que elas se manifestam na idade adulta, não tem explicação. Na dipirona sim, mas nos seus problemas tem explicação. Quando você aceitou a Jesus, aquilo que você comia antes não te fazia mal, agora você come, te dá alergia. Está explicado. Está explicado. Qual que é o problema? O problema é que hoje as pessoas, elas, mesmo assim, elas querem continuar comendo essas coisas que fazem mal. Qual que é a diferença? Que agora elas ficam usando um comprimidinho lá, o remedinho lá. Eu tenho um compromisso, eu sou tolerante à lactose, é isso? Toda semana, segunda-feira, eu combino com a Eloá, olha, nós só vamos comer doce no final de semana. Toda semana é isso, né? Um dia a gente vai chegar. Por quê? Porque eu tenho intolerância a doce. Eu troco um prato de arroz e feijão por uma barra de chocolate, mas a barra de chocolate me faz mal. Eu fico mal, alguém já dormiu? Alguém já tentou dormir com alergia? Que não consegue respirar, que não sei o quê? Uma coisa que incomoda. Por quê? A partir do momento que você aceitou a Jesus, certos valores não cabem, não condiz mais a você. Aí você vai querer ir no prostíbulo, você vai ser até expulso de lá, porque nem eles lá vão te aceitar. Você vai querer usar a chupeta lá do capeta lá, nem isso você vai conseguir usar mais, porque não condiz mais com você, você tem alergia. Mas muitas vezes nós queremos utilizar isso, mas isso vai te trazer mágoa. Mas pastor, o que eu posso comer? Porque a questão aqui é comida. Eu não sei se você sabe, depois que você se converte, o que o crente mais gosta de fazer é comer. Ou não é? Mas pode comer mesmo. Ontem eu fiz um churrasco lá com os discipuladores e os obreiros, bênção. Aí chega o note, pastor, tem abacaxi, aí você come abacaxi, que amassei lá o intestino, lá, é bênção isso, vamos comer. Porque o crente quer comer, eu já estava passando mais, você come abacaxi para comer mais comida. Pode nós desse?
Tem sentido uma coisa dessa? Você já está passando, mas você vai comer para melhorar, para poder comer mais. Mas muitas vezes somos assim na nossa vida natural. Você sabe que aquilo te faz mal, mas você continua fazendo aquilo. Mas isso não condiz com você. Qual a comida no reino de Deus que nos faz bem? Eu coloquei aqui algumas coisas: perdão, generosidade, fidelidade, servir, propósito eterno, fazer discípulos, repartir, compaixão e coisas dessa natureza. Nessas coisas o nosso espírito não tem nenhum problema, muito pelo contrário, ele se fortalece e avança. Então, quando você começa a fazer essas coisas, você fica bem. Meus irmãos, mesmo no dia mal, quando você perdoa, você fica bem. Quando você levanta um discípulo, você fica bem. Aquele senso de satisfação. Mas o inverso também faz mal. O que é o inverso? É quando você não consegue perdoar. É quando você é egoísta, quando você é infiel. É cheio de alvos que influenciam o tempo aqui e agora. Usamos pessoas, mentimos, nos deleitamos com as coisas desse mundo. Isso, na verdade, gera indisposição no nosso espírito. Isso geralmente gera o quê? Alergia no nosso espírito. Você pode perceber quando você precisa perdoar, a pessoa não quer perdoar, ela fica mal, fica indisposta. Mas né, essa indisposição, ele não consegue mais ouvir a palavra, não consegue mais louvar o Senhor. Por quê? Porque está com alergia. Simplesmente porque não consegue perdoar. Irmãos, alguém já teve alergia de alguma coisa e você tomou o remédio, e eu não sei se você já teve reação alérgica. Por exemplo, você vai dormir com reação alérgica, você não consegue dormir direito, aí você acorda cansado, aí porque você não conseguiu dormir direito, por causa daquela reação alérgica, você não conseguiu dormir direito, você acorda, aí você fica irritado, e por conta dessa irritação, você vai para o trabalho, dá um coice lá na pessoa, lá no seu trabalho, no seu funcionário, tudo porque você estava com uma reação alérgica. Então, quando nós não perdoamos, hoje, se você não sente paz, é reação alérgica. Quando você não tem alegria, mesmo passando nos dias maus, dificuldade, mas você acreditando que o Senhor está com você mesmo nos dias maus, e você perdeu a alegria, tem reação alérgica aí no seu espírito. O seu espírito está querendo combater essa reação alérgica, mas ele quer combater, mas você continua comendo. Ele quer combater e você continua comendo. É alguém assim? Não. Para nós encerrarmos, por que eu estou falando isso, meus irmãos? Nós temos um projeto, nós temos um alvo, e nós temos um projeto que o pastor Wilson falou aqui do livro, né? Chamados para fora. E a gente só vai conseguir atingir esse alvo se nós tivermos uma dieta espiritual. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 4, verso 31 e 34. Porque se existe um homem que é referencial para mim e para você, esse homem é Jesus. Porque Jesus, ele nunca teve alergia. É muito ruim. E você vai perceber que a maioria dos seus problemas, meus irmãos, é por conta de alergia. É por conta de algo que você comeu que não deveria comer. E você vai perceber que às vezes o seu problema é porque você está cuidando de alguém que tem alergia. Alguém já tomou conta de criança que tem alergia? Não precisa falar. Eu não sei, quem sabe, a Eloá tem um filho de 5 meses, que é um cachorro. Ela fala que é o filho dela, mas não é meu filho. Ela fala, meu filho tá, não sei o quê. E ela foi, chegamos no churrasco, 10 para 7, falei, vou levar o Tom para tomar banho. E voltou 9 horas da noite. Você não sabe, estava falando da palavra do culto, você não sabe. O cachorro, porque para mim, irmãos, cachorro coçando a orelha é porque é cachorro. Cachorro porque está vermelho é porque é cachorro. Cachorro porque está prostrado, porque para mim é cachorro. Aí ela chegou lá com o atestado médico, aqui, o cachorro está com otite. 5 gotas, eu falei, como assim, pelo amor de Deus? E tem que espirrar o spray na barriga porque está com alergia. Nunca que eu ia falar aqui, por quê? Porque isso é para mim é cachorro. Mas quando você se conversa, você percebe que isso não é normal. Ela saiu, foi lá comer com o pai dela tal, e mandou uma mensagem, não se esqueça, 5 gotas no ouvido de cada lado, que está com otite. Vira o cachorro e spray lá, porque está com alergia. Mas você percebe que a maioria dos nossos problemas, meus irmãos, é porque nós temos alergia.
Então, às vezes, você está andando com uma pessoa amarga, frustrada, decepcionada, magoada, ressentida. Deixa eu te falar, isso não pertence mais a nós. Mas isso significa que é reação alérgica ao seu espírito. O espírito quer impelir, mas você não impele, porque você não libera o perdão. E Jesus é o nosso referencial, por quê? Porque Jesus nunca teve alergia. Olha só o que fala, João capítulo 4, verso 31. Nesse interim, os discípulos lhes rogavam, dizendo: Mestre, come. Verso 32, mas ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Verso 33, dizem então aos discípulos uns aos outros: tar-lhe-eia porventura alguém trazido ao que comer? Verso 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Então, na verdade, Jesus ele nunca teve alergia no tempo que ele caminhou e que esteve vivo entre nós, porque na verdade ele tinha uma comida espiritual. Na verdade, a sua vida sempre foi fazer a vontade de Deus. Por isso que nós falamos lá em Efésios 5, capítulo lá no verso 15 até o verso 20, falando: conheça a vontade de Deus. Como o Senhor Jesus, ele conhecia a vontade de Deus, e a comida dele era fazer a vontade de Deus, ele nunca teve reação alérgica a nada. E porque ele nunca teve reação alérgica a nada, ele nunca foi parado por nada. O propósito dele sempre foi crescente. Às vezes nós temos que parar por conta da esposa, às vezes nós temos que parar por conta do marido, às vezes nós temos que parar por conta dos nossos filhos, às vezes nós temos que parar por conta dos nossos discípulos, porque eles estão com reação alérgica. Mas Jesus ele falou: uma comida tenho e essa comida me satisfaz, é fazer a vontade de Deus. Quando você entende isso, meus irmãos, você nunca vai ter reação alérgica. As pessoas, você vai estar até num dia mal, pessoa te feriu, pessoas te magoaram, mas o que você vai fazer? Eu te perdoo. O que vai acontecer quando você te perdoa? Esse é o antibiótico, o antídoto para liberar toda a reação alérgica que essa natureza muitas vezes gera em nosso coração. E quando você libera o perdão, o antídoto é liberado, a reação alérgica sai, você começa a fluir. Você vem no louvor, você está feliz, você vai para casa, você está feliz, todos ao seu redor estarão felizes. Por quê? Porque é esse o objetivo do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, te fazer feliz. E quando você não tem paz, meus irmãos, tem alergia aí. Quando você não tem alegria, está servindo, você não consegue ter alegria, tem alergia ali. Você não consegue ter descanso atribulado, angustiado, tem alergia ali, meus irmãos. Não existe, não tem como viver a caminhada cristã debaixo de paz. Não tem como viver a caminhada cristã se não for debaixo de alegria, de paz, de prosperidade, de crescimento. Não tem como. Se for ao contrário, porque com certeza tem a alergia alérgica por conta de uma prática que ainda não foi removida. Você removeu a prática, removeu a alergia, você cresce, você explode, você avança. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. Para nós encerrarmos, como eu falei, o Senhor nunca ele entrou na vida de alguém para piorar a vida dessa pessoa. É que a gente acha que é pior, né? Alguém aqui já teve filho e você tirou o videogame do seu filho, ele achou que a vida dele tinha acabado? Sim ou não? Aí você tira o videogame para que ele não tire notas baixas. Você está pensando no futuro dele. Você olha, tira o videogame. Se você não aumentar as notas, não joga mais videogame. Ah, acabou com a minha vida, tal, não sei o quê. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, a gente é assim também. Às vezes o Senhor vai lá e tira o joystick da sua mão, né? Tira o joguinho do Mario Bros da sua mão, porque Ele está pensando no seu futuro. Mas é interessante, eu já fiz muitos casamentos. Às vezes eu fico com um rapaz, a moça, no casamento, olha para o pai, ele olha para mim e fala assim: olha, obrigado pelos nãos. Porque se hoje eu estou aqui casando com um homem de Deus e com uma mulher de Deus, é porque você tirou o joystick da minha mão. É porque você tirou os controles da minha mão. É porque o Senhor pensou nos meus estudos, mas eu não entendi. Hoje eu entendo. Então, o Senhor nunca vai remover algo da nossa vida, meus irmãos, para nos prejudicar. E se Ele está removendo algo da sua vida, você pode ter certeza, é para valorizar, é para você crescer. Ele tem valores mais elevados do que o nosso.
Ele tem princípios mais elevados do que o meu e do que o seu. Ele tem um sonho muito mais elevado. É o que fala lá em Isaías, que o pensamento de Deus é muito mais elevado que os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, por que eu estou falando isso? Nós temos um projeto. Primeiro nós temos um encontro no dia 26 de agosto, e eu não sei se você sabe, uma pessoa saudável, para você cuidar de uma pessoa saudável, você precisa ser saudável. Um louco não cuida de outro louco. E aqui eu gostaria de orar, para na verdade dar continuidade naquilo que Jesus falou com os seus discípulos. Ide e fazeis discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, para que você vá e faça discípulos, você precisa estar bem, saudável. Você precisa ter uma comida saudável. Eu quero fazer um teste com você, mas o teste até o finalzinho de novembro. Muda a dieta, muda o que você come, muda a sua atitude, muda as suas respostas. Você pode ter certeza que aquilo que era impossível para você vai se tornar possível. Porque o que impede de você conquistar o sonho de Deus na sua vida não é Deus, são os nossos valores ainda caídos, são as nossas atitudes ainda caídas, são os nossos sonhos ainda caídos. E o Senhor não vai te dar nada que vai te prejudicar, nada que vai te prejudicar. Eu gostaria que nós orássemos por isso. Primeiro precisamos agradecer. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor hoje habita em mim, é para me levar para um lugar mais elevado, porque o Senhor me deu um sonho mais elevado, mas eu preciso alastrar isso. Eu preciso que os meus irmãos se convertam, eu preciso que minha mãe se converta, eu preciso que meu marido, minha esposa, o meu pai, minha mãe, meus amigos se convertam, mas eles precisam ver essa realidade na minha vida. Eu não sei se você já foi falar com uma pessoa que você era crente. Você é crente? Nunca que imagina que você era crente. Por que ela fala isso? Porque ela te conheceu no auge da alergia. Você tem a natureza divina, você continua sendo filho de Deus, mas está cheio de pelotas aí na sua boca, é uma coisa meio distorcida. Agora, quando você não tem sintoma de alergia, ela não vai nem perguntar para você é diferente, tem algo diferente quando eu converso com você, quando eu olho nos seus olhos, eu vejo você passando às vezes por dificuldade, mas está sempre com um sorriso no rosto, sempre tem uma palavra de esperança. Aí, o que é isso? Você pode falar, é que eu tenho uma dieta balanceada, mas você também pode ter, porque aquilo que te faz bem hoje me faz mal, mas eu tenho um convite para fazer hoje para você, e aí vai fazer seu discípulo. Eu tenho os meus discípulos, e você vai ter os seus discípulos, mas para que você tenha discípulos, nós precisamos ter uma dieta saudável, nós não podemos ter alergia. Hoje nós vivemos num mundo condenado, hoje nós vivemos num mundo que hoje pertence ao diabo, hoje nós vivemos no terreno do inimigo, e por isso que a vida de Deus precisa se manifestar na minha vida e na sua vida, para podermos ser exitosos em todas as áreas das nossas vidas. O que vai acontecer isso? Vamos encher um encontro, vamos encher um segundo encontro, e no final do ano, vamos encher esse salão. Ninguém vai deixar de faltar o culto, porque é um feriado do Dia dos Pais. Se existe um feriado do Dia dos Pais, tem que estar aqui seu pai, sua mãe, seu irmão, todo mundo, pelo amor de Deus. Eu gostaria que você se levantasse.